E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Guto Thomas, trazendo mais um vídeo de Unreal. Até agora a gente não fez quase nada no nosso projeto, e bom, é assim que as coisas vão funcionar com o scripting. E bom, para não falar que a gente não fez nada, a gente aprendeu um pouco de como as variáveis se comportam no inspetor. Então a gente aprendeu a definir variáveis em C++, e a gente aprendeu que elas podem ser separadas em categorias aqui no inspetor. Então tem as variáveis que eu defini, altura, nome e está vivo. A gente pode adicionar comentários logo antes de uma variável no código mesmo, usando as duas barras que apontam para a direita, se não me engano. E elas aparecem aqui quando a gente coloca o mouse sobre a variável. Então esse é um negócio bem legal para deixar tudo bem organizado. E nesse vídeo a gente vai basicamente... Bom, se vocês lembram, a gente tem no nosso projeto, a gente vai ter um cubo e vai ter uma câmera que vai estar anexada atrás desse cubo, que vai ser a câmera que vai estar renderizando o jogo. Só que eu preciso adicionar esses componentes na mão. Eu preciso adicionar aqui a malha estática, que a gente já fez na aula passada, e eu preciso adicionar um componente que é também a câmera. Então eu preciso vir aqui na mão e adicionar esses componentes. Só que eu quero fazer isso... na verdade, em código. Eu quero que quando eu derivar de uma classe do tipo MyCharacterBP, eu quero que ela já tenha essa estrutura na hierarquia gráfica dela. Eu quero que ela tenha uma malha estática como sendo o componente raiz, o root component, e eu quero que tenha uma câmera anexada a essa malha estática. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente define que o nosso blueprint já vai começar tendo esses elementos aqui como componentes, e a pessoa que herda dessa nossa classe myCharacter.c++ só vai precisar vir aqui nas propriedades de cada um desses componentes e dizer o que ela quer colocar em cada um deles. Então, por exemplo, vai vir um componente vazio, então vai ter, por exemplo, uma malha estática sem geometria, a pessoa vem aqui, seleciona uma malha estática e pronto, mas eu quero que já exista toda essa estrutura aqui. Então o que eu vou fazer é, eu vou deletar isso aqui. E tem aqui o nosso scene root, que fica por padrão. E eu vou sobrescrever tudo isso aqui por um componente de malha estática e por uma câmera que eu vou colocar aqui. Então a gente vem aqui no script, no meu caso é o Xcode, no caso de vocês pode ser o Visual Studio. E eu vou definir as variáveis que vão ser os componentes. Por que a gente precisa fazer isso? Primeiro, porque eu vou querer mover a minha malha estática durante o jogo. E eu não consigo pegar um componente em C++ que foi definido depois no blueprint. É como se uma coisa acontecesse antes da outra. Então, por exemplo, o código em C++ é compilado antes do blueprint. Então, tudo que foi feito no blueprint, eu não tenho acesso em C++, mas o contrário é válido. Porque, por exemplo, quando eu defino uma variável no script em C++, o blueprint é compilado depois. Então, o blueprint vai saber que naquele código em C++ existe essa variável. No caso do C++, ele não sabe que no blueprint vai existir uma malha estática. Então a gente precisa definir isso no código e dizer que aquela estrutura gráfica vai conter uma malha estática e depois uma câmera. E até que ponto eu preciso definir as coisas por script? As coisas precisam ser definidas por script até o ponto que vocês querem utilizar ela. Então, por exemplo, a malha estática é interessante eu definir por script porque eu vou querer mover ela. A câmera não é tão necessário, porque a câmera a pessoa pode implementar ela no blueprint, já que eu não vou querer mexer com a câmera. Mas se eu quisesse fazer qualquer alteração na câmera via script, eu precisaria adicionar ela como um componente em C++ para que tudo já ficasse pronto para o blueprint depois. E é isso que eu vou fazer, eu vou definir o componente da câmera e eu vou definir também a malha estática. Então aqui nas minhas coisas públicas, eu vou deletar essas variáveis que eu defini e eu vou definir outras. Eu vou definir uma variável do tipo uStaticMeshComponent. Não me peçam por que tem o U antes das coisas, deve ser um U de Unreal, mas às vezes é P, às vezes é F, então eu não sei qual que é o sentido da coisa muito bem. Isso aqui precisa ser um ponteiro. E eu vou dizer que isso aqui vai ser o meu static mesh, é o nome da minha variável. E agora então eu vou falar o que é um ponteiro para vocês. Por que a gente usa um ponteiro e quais são os benefícios dele. Bom, eu vou tentar falar um pouquinho de ponteiros bem rapidamente aqui para não deixar a aula muito longa. Então, ponteiros. Vocês podem pensar
em ponteiros, justamente pelo nome, é uma coisa que aponta para algo. Então, um ponteiro em programação, ele existe em várias linguagens de programação, mas em algumas ele está meio que disfarçado. Por exemplo, em C#, todas as estruturas que vocês definem, que não são as estruturas básicas, elas são ponteiros. Então, por exemplo, um vetor é um ponteiro, uma classe que vocês definiram é um ponteiro, e eu vou tentar representar isso aqui para vocês como a memória de um computador, a memória RAM. Então, a memória de acesso aleatório. Aqui no canto esquerdo a gente vai ter um endereço, então vai ser basicamente uma tabela, um endereço e um dado correspondente. Então, por exemplo, digamos que aqui os endereços eles pulam de 4 em 4, então vamos dizer que aqui no endereço 100, eu vou definir um inteiro, e esse inteiro vai valer 233. E um ponteiro nada mais é do que uma coisa que referencia um endereço e não um dado. O dado de um ponteiro é o endereço para o dado para onde ele aponta. Então, por exemplo, se eu quiser definir, aqui eu defini então um inteiro, e eu vou chamar ele de valor. Então aqui em um outro endereço eu vou definir uma outra variável. Então aqui, por exemplo, no endereço número 8, eu vou definir um ponteiro para um inteiro. Então é um inteiro e a simbologia de ponteiro em C# é um asterisco. Então é um ponteiro para um inteiro e eu vou chamar de valor underline ptr. E eu vou dizer que esse ponteiro para um inteiro vai ser o endereço. Então esse é o símbolo atrelado ao endereço, o endereço da variável valor. Então, em vez disso aqui armazenar o valor do meu inteiro que eu defini aqui, isso vai armazenar o endereço do valor que é 100. Então, todos os inteiros, eles armazenam... Então, todos os ponteiros, eles são, na verdade, um valor inteiro que vai referenciar um dado na memória. Então, toda vez que eu acessar esse ponteiro do valor inteiro, então eu acesso o dado referente a um ponteiro fazendo asterisco valor ptr. Então, quando eu fizer isso aqui, eu vou estar basicamente pegando o valor atrelado ao endereço 100. E se a gente for ver no endereço 100, que é esse aqui, a gente tem o valor 233. Então, isso aqui vai retornar 233. Simplesmente o ponteiro, o valor do ponteiro, como eu falei, é o endereço do dado para o qual ele aponta. Então, é 100. Pegar o valor atrelado ao endereço para onde ele está apontando vai ser realmente o dado armazenado nesse endereço. Então, por exemplo, no caso 233. Bom, então agora eu vou tentar dar um exemplo um pouco mais que vai tentar dizer para vocês a real importância de um ponteiro. Aqui eu vou definir um ponteiro para um inteiro, então vai ser um ponteiro para um inteiro. Eu vou chamar de valor ptr ainda. E aqui, então, pode ser o endereço, digamos, o endereço 4. E aqui, então, vai ser o endereço 8. Aqui eu vou definir só um inteiro. Inteiro eu vou chamar de temp. E aqui embaixo vai estar, digamos, no endereço 104 agora, vai estar o meu valor alvo. Então aqui também vai ser um inteiro. Eu vou chamar ele de, por exemplo, velocidade. Então a velocidade vai ter um valor que inicialmente pode ser 0. Eu vou dizer que o valor do meu ponteiro vai ser o endereço da variável velocidade. Então, quando eu fizer isso aqui, o valor do ponteiro vai receber 104, que é o endereço, vou até marcar aqui de uma forma um pouco melhor, que é o endereço da variável para a qual ele aponta, 104. Quando eu acessar o valor atrelado a essa variável valor ptr, então o valor do meu ponteiro,
o dado do endereço para onde ele aponta, o dado vai ser 0, porque essa variável vale 0. E eu vou também dizer que a minha variável temp, então temp vai receber velocidade. Como temp é um valor inteiro, eu vou só pegar o dado referente à velocidade e vou passar ele para a variável temp. Então ela vai para cá e eu basicamente armazenei o valor de velocidade na variável temporária. Agora, digamos que eu faço o seguinte, eu vou dizer que velocidade vai receber 10. Agora, qual que é o valor de asterisco? Valor PTR. E qual que é o valor de temp? Bom, temp é fácil. A gente mudou o valor de velocidade, mas temp não tem nada a ver com velocidade. A única coisa que temp tem a ver com velocidade é que antes temp recebeu o valor de velocidade, mas agora esse valor foi alterado, então temp vai continuar sendo 0. O ponteiro, como ele na verdade ele vai pegar o dado atrelado ao endereço que ele segura, que ele armazena, então ele vai ver, aqui foi alterado, né, gente? Aqui o valor da velocidade foi alterado para 10. Então, quando eu acessar o dado atrelado ao ponteiro, ele vai ver, tá, eu estou apontando para o endereço 104, que está aqui embaixo. Então, o dado atrelado ao endereço 104 é 10. Então, o valor do ponteiro vai ser 10. E vocês podem perceber que quando um valor do endereço para onde o ponteiro aponta mudou, o ponteiro continua sempre retornando esse valor atualizado. Então, ele realmente é um ponteiro. Então, algumas definições importantes é o e-comercial, que é o endereço de alguma variável, o asterisco, que é usado tanto para definir um ponteiro quanto para pegar o valor, o dado atrelado a um ponteiro, e também esse traço e o símbolo de maior, que é usado para acessar as dependências de um ponteiro quando o ponteiro é uma estrutura. Bom, então, essa é a parte sobre ponteiro. Se tiver dúvidas, se eu perceber que tiver dúvidas, eu faço um vídeo exclusivo sobre isso, clareando essas dúvidas à medida que for possível. Vocês podem perceber aqui, agora que vocês sabem o que é ponteiro, se vocês voltarem aqui na Unreal e compilarem o código de vocês, a gente definiu uma variável do tipo malha estática, static mesh, para que ela exista no nosso blueprint. Então, quando eu compilar o meu código com sucesso, que deve acontecer daqui a pouco, vocês podem perceber que não tem nada aqui em relação a essa malha estática que eu defini. E ela também não aparece aqui no meu cérebro, digamos assim, porque eu não usei nenhuma propriedade para expor ela. E o que acontece? A gente precisa definir que essa malha estática vai estar nos elementos gráficos do nosso jogo, do nosso blueprint, em algumas das funções aqui de C++, porque só o fato de eu definir que essa variável existe não vai fazer com que ela realmente apareça lá. Então aqui vocês podem ver que nós temos essas 4 funções primárias. A gente tem, começando de baixo para cima, essa função setUpPlayerInputComponent. Isso aqui é basicamente, a gente vai usar depois para dizer que função vai ser chamada devido a pressionar alguma tecla e assim por diante. A tick, que é o equivalente à função update na Unity, ela é chamada a cada frame e ela é usada para atualizar o nosso jogo, para, por exemplo, mover um personagem, coisas que são feitas a todo frame, a todo quadro do jogo. Tem a begin_play, que é chamada quando eu pressiono o botão Start, quando eu pressiono o Start na Unreal aqui para simular o jogo, ou quando esse elemento é criado no mundo. Então essa função begin_play é chamada, e isso aqui é usado para todas as coisas de inicialização relacionadas a quando o jogo já estiver rodando. E a gente tem essa função que a gente não tem no caso de C# na Unity, que é o construtor de uma classe. Como eu disse, em C# na Unity em MonoBehavior a gente não usa o construtor, mas o construtor ele é chamado sempre que o código foi compilado e quando uma classe, por exemplo, derivou dessa classe aqui, que é o caso do blueprint, o blueprint deriva dessa classe MyCharacter. Então toda vez que eu criar um blueprint do tipo MyCharacter, o construtor vai ser chamado. E o construtor ele é feito, como diz aqui, para setar valores padrão
para as propriedades desse pawn. Então são coisas feitas no inspetor, são coisas feitas fora do jogo. É bem como o nome diz, ele é um construtor. Então quando essa classe for construída, quando a gente tiver uma instância dessa classe, a gente vai invocar o construtor dessa instância. E é justamente no construtor, vocês podem ver que o construtor não possui tipo de retorno, é no construtor que está implementado aqui na função C++, é esse aqui, na verdade, e vocês podem ver que o único comando dele é canEverTick setado para verdadeiro. Essa função aqui vai fazer, essa variável vai fazer com que a função tick seja chamada a cada frame. Se fosse setada para false, por exemplo, essa propriedade canEverTick setada para false vai fazer com que a função tick só seja chamada quando for necessário. Então, essa função aqui, ela é chamada no editor. Quando eu compilar essa classe aqui, no caso do meu blueprint, ele vai chamar essa função e vai setar valores padrão para algumas coisas. Então, o que eu quero fazer é setar valores padrão para a minha hierarquia de componentes visuais. Eu quero dizer, por exemplo, que vai existir uma malha estática e que ela vai ser a raiz do meu sistema de elementos gráficos. Bom, então agora vem mais um daqueles momentos que vocês precisam colocar na cabeça de vocês que as coisas são assim, porque vocês estão se acostumando com uma nova plataforma, com um novo sistema. Então, primeiro, eu vou querer dizer que eu vou criar uma nova malha estática para todos os elementos que forem do tipo myCharacter. E a gente sabe que a gente definiu esse ponteiro para uma static mesh aqui, e eu vou instanciar ele no construtor. Então, eu vou dizer que static mesh vai receber create default subobject. Aqui eu digo o tipo, que é esse subobject, entre esses sinais maior e menor, que é uma uStatic mesh component. E aqui no nome, eu vou dizer text, abre parênteses, e aqui vai ser o nome do meu componente. No editor a gente pode criar componentes e dar nome para eles. Aqui então eu vou dizer um nome para esse componente, vai ser, por exemplo, malha estática. Eu não vou colocar acento só para... ou então geometria. Deixar geometria, só para não ter nenhum acento. Vocês puderam perceber que o parâmetro dessa create default subobject era um fname, que é uma string, certo? Então, toda vez que vocês forem dar um valor para uma string, vocês precisam dizer text, abre parênteses, e aqui é o valor da string. Então, é uma forma de converter para esse tipo fname que existe aqui no caso do C++ na Unreal. Agora, então, eu quero dizer que esse vai ser o meu componente raiz. Então, eu vou dizer root component. Essa é uma variável que existe. E eu vou dizer que ela vai ser o meu static mesh. Agora, se eu voltar aqui para Unreal e compilar o meu código, vocês podem ver que compilou com sucesso. E se eu vier no meu character, eu tenho aqui o meu root component. Detalhe, como é o caso do root component, parece que mudar o nome dele não adianta muito. Então, o que eu vou fazer eu vou criar a câmera e vou anexar o root component para a gente continuar a criação dessa estrutura gráfica. Vocês podem perceber que o default scene root está aqui, mas ele não deveria. Então, talvez isso tenha sido causado porque a gente mexeu e manipulou aqui. Então, depois eu vou criar um blueprint de novo, herdando de myCharacterBP, para ver se tudo funciona como deveria. Mas vocês podem ver que ele foi setado como o root. Agora sumiu, ó. Agora sumiu. E vocês podem ver que ele foi setado como o root. Só que tem um detalhe. Ele tem detalhes, literalmente. Ele tem propriedades que eu posso editar, como, por exemplo, a possibilidade de setar a malha estática. Mas isso não aparece aqui. E isso foi uma coisa que eu quebrei a cabeça, porque eu não sabia o motivo. Então, para aparecer aqui, vocês precisam vir aqui no Xcode. Na definição da variável de vocês precisam adicionar uma uProperty também. Então, eu vou definir uma uProperty e eu vou dizer
visible defaults only. Eu acho que a princípio só usando o visible defaults only funciona, então eu vou tentar compilar. O visible defaults only faz com que as coisas apareçam para edição no editor. Eu não sei qual o sentido disso, mas aparentemente a gente precisa tomar algumas coisas como sendo verdadeiras, né? E aqui aconteceu uma coisa que acontece bastante no Unreal, ela crashou. Então eu vou abrir o projeto de novo e vamos continuar com isso. Um detalhe, às vezes quando vocês compilam um código, Unreal crasha e vocês não conseguem compilar o código de novo. Então o que precisa ser feito, vocês precisam editar a parte que vocês acham que está crashando no editor de script de vocês. Por exemplo, remover uma alteração que vocês acham que está causando crash, compilar dentro do editor de script e aí sim abrir Unreal. Então eu vou abrir Unreal aqui de novo. Caso foi alguma coisa que eu tenha feito, ela vai crashar e eu não vou conseguir abrir o projeto. Ou talvez pode ter sido só um crash que ocorreu isoladamente e o projeto vai abrir. Depois desse download que veio na hora errada aqui. Eu vou tentar abrir o meu projeto agora, então, e vamos ver se vai crashar. Se crashar, eu sei que o problema é nessa uProperty, porque depois que eu coloquei ela, o projeto crashou. Vou dar um skip restore nisso aqui. Às vezes, quando crasha, ele pede se vocês querem restaurar algumas coisas. No meu caso, eu falei que não precisa. Tá, não crashou, mas eu também não sei se compilou. Então, eu vou ver que se as propriedades desse MyCharacterBP, da malha estática dele aparecerem, é porque compilou. E vocês podem ver que parece que funcionou. Eu acho, mas eu vou compilar mais uma vez só para ter certeza. Quando as coisas estão inherited, entre parênteses aqui, quer dizer que a classe que vocês estão sobrescrevendo aqui, a classe da qual vocês estão herdando, implementou esse elemento. Vocês não conseguem remover ele nem nada, porque ele foi implementado pela classe, no caso, pela classe MyCharacterBP. Então, funcionou. Vocês precisam adicionar essa uProperty antes de definir a variável para que apareçam as propriedades dela aqui. Então, agora, por exemplo, eu posso dar um shape para essa minha malha estática. E eu posso também usar ela via script da forma que eu quiser. Agora então vamos adicionar a câmera. Eu vou vir aqui no Xcode, eu vou definir uma câmera. Eu não sei qual que é o tipo de dado de uma câmera, mas eu vou tentar digitar camera aqui, ou uCamera. uCamera component, está aqui, vai ser um ponteiro para a minha câmera. Eu vou definir elas como sendo também uma uProperty, com visible defaults only. E aqui no meu arquivo CPP, eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que a câmera vai receber uma nova instância de câmera, usando esse método createDefaultSubObject. E eu acabei usando o método errado. Eu estou implementando então uma uCameraComponent. E o nome dessa câmera vai ser minha câmera. Agora, eu quero dizer que essa câmera ela vai estar como sendo um filho do root component na hierarquia. E para fazer isso, eu preciso dizer o seguinte. Eu preciso dizer camera, traço, sinal de maior, attach to, root component. Então, como a câmera é um ponteiro, a gente não acessa os elementos de um ponteiro usando o ponto. Por exemplo, o normal seria câmera, ponto, attach to, root component. Mas como essa câmera é um ponteiro, a gente usa esse sinal aqui, que é típico de ponteiro. Se a câmera não fosse um ponteiro, vocês usariam o ponto. Parece confuso, mas é isso aí. Agora, então, a câmera vai estar anexada como um filho do componente raiz, porque eu usei esse método attach to e passei root component
como sendo o elemento ao qual eu vou anexar essa câmera na hierarquia do nosso blueprint. Tanto faz se vocês passarem root component ou static mesh, porque são a mesma coisa. Eu disse que o root component é a static mesh. Então, se eu voltar aqui na Unreal e compilar esse código, eu espero que a câmera esteja anexada ao nosso componente raiz. Tem uma câmera, vocês podem ver que também está inherited, porque eu estou definindo ela via script. Uma coisa, vocês podem perceber que o nome do elemento, na verdade, é o nome da variável. Então, eu defini a minha static mesh com o nome static mesh, e aparece aqui isso, e eu defini a câmera com o nome camera, e aparece aqui também. Então, esse nome que eu defino aqui, aparentemente não é usado pelo editor. E como eu falei, vocês podem ver que tem uma câmera agora anexada ao elemento. E vocês podem controlar todos os parâmetros, como eles vão ser inicialmente, por script. Então, por exemplo, eu posso fazer tudo por blueprint agora, já que eu tenho a minha estrutura básica. Mas eu posso, por exemplo, eu vou querer colocar a câmera mais para trás. Então, eu vou querer colocar ela mais ou menos aqui, digamos. E vocês podem ver que a localização dela agora está menos 380 e 140. Em X, menos 380 e em Z, 140. Então, eu posso fazer isso via script. Eu posso, claro, no construtor, já que eu quero que isso seja uma coisa meio que padrão, para todo o script, para todo o blueprint que herdar de MyCharacter, eu já tenha a câmera sempre posicionada atrás do cubo. E para isso eu vou fazer o seguinte. Aqui no script eu vou mudar a posição da câmera. Então, camera. Vamos achar uma função para mudar a posição dela. Então, add relative location. Por que eu estou usando add relative location? Eu vou adicionar uma posição relativa ao elemento ao qual essa câmera está anexada. Então, por exemplo, se por algum motivo o meu componente raiz tivesse deslocado, essa posição que eu estou adicionando seria em relação ao componente raiz. Então, é como se fosse somar a posição do componente raiz com essa posição relativa que eu estou adicionando à câmera. Um problema da Unreal é que as coisas não são muito bem definidas, então vocês precisam adivinhar os nomes das coisas e é bem complicado nesse sentido. Mas tem que se acostumar, então eu vou usar esse método addRelativeLocation para posicionar minha câmera relativa ao componente raiz. E como essa função pede uma posição, e uma posição é dada pela estrutura fVector, eu vou instanciar uma nova estrutura do tipo fVector para passar como parâmetro. E para instanciar uma estrutura, vocês digitam o tipo de estrutura que vocês querem instanciar, no meu caso fVector, e ela tem vários construtores. Um deles pede uma posição x, y e z. É esse que eu vou usar. E em x eu vou passar menos 340, eu acho, não lembro muito bem. Em y eu vou passar 0 e em z eu vou passar 140. Salvo isso aqui, volto para Unreal só para conferir se esses são os valores que eu queria colocar. Pode ser, tá bom o suficiente. Agora então eu vou compilar. E vocês vão ver que aquela posição ela vai ser sobrescrita, se tudo estiver certo. Vamos ver aqui. Vocês podem ver que a location ela foi editada aqui e tem um botão de reset. Se eu clicar no botão de reset, ela volta para o que foi definido no construtor. E vocês podem ver que voltou para o que a gente definiu no construtor, que foi menos 340 e 140. Bom, então toda vez que eu alterar a posição da câmera, de qualquer forma, e clicar no botão reset, ela vai voltar para os padrões que foram definidos no caso do construtor. E ela sempre volta para lá. Então, como eu falei para vocês, o construtor vocês vão usar para controlar como as coisas vão se comportar quando vocês herdarem da classe para implementar o blueprint de vocês. Então vocês podem alterar tudo que está aqui via construtor. Vocês podem até definir malhas estáticas para serem usadas, só que eu não vou passar por isso agora, porque não é exatamente o que a gente quer. Eu só mostrei algumas coisas que vocês podem fazer via construtor, só para mostrar que isso é possível. Agora então eu vou só salvar e compilar o meu blueprint e vou jogar ele na cena. Joguei na cena, pressiono play,
E vocês podem ver que o nosso jogo está funcionando. Com o cubo ali, e ele tem uma câmera, mas a gente precisa fazer aquele sistema de setar ele para ser o elemento que vai ser usado pelo Game Start para iniciar o jogo. Então vamos fazer isso rapidamente. Eu vou deletar esse elemento aqui. E aqui a gente tem o Game Start e ele pede um elemento que vai ser usado por ele para iniciar o jogo. A gente já fez isso no primeiro vídeo, a gente já setou um Game Mode, mas parece que eu vou precisar fazer isso de novo. Então aqui em Blueprints mesmo, eu vou adicionar uma nova Blueprint Class, vai ser do tipo Game Mode, e eu vou chamar de My Game Mode. E aqui em My Game Mode, eu vou selecionar qual que vai ser o Default Pawn Class, que vai ser a classe que vai ser instanciada por aquele elemento Game Start toda vez que eu pressionar Play. E aqui em Default Pawn Class, eu vou selecionar o MyCharacter BP, porque ele contém a estrutura gráfica. O MyCharacter é a implementação do cérebro daquele elemento, vai conter a câmera, vai conter uma malha estática, mas não vai ter geometria na malha estática. Então eu vou usar o MyCharacter BP, que é uma versão um pouco refinada, que permite que a gente manipule melhor os elementos visuais. Então eu vou usar isso aqui, vou compilar e salvar. E aqui em Blueprint, eu vou clicar em Blueprints, eu vou vir aqui em Game Mode, eu vou selecionar o Game Mode, então Select Game Mode Class, e vou selecionar o My Game Mode. Agora quando eu aperto o Play, vocês podem ver que eu estou controlando o cubo. Ele aparece aqui, ele é instanciado toda vez que eu pressiono o Play. Só que vocês podem ver que ele não está caindo. E para fazer com que ele caia, eu preciso simular física nesse elemento. Para isso eu abro o meu Blueprint. E aqui na malha estática, que é a raiz do nosso elemento, vocês têm essa opção aqui, Simulate Physics. Bom, nesse caso, então, é legal a gente usar o construtor. A gente pode setar esse Simulate Physics para verdadeiro. Então, toda vez que a gente criar um MyCharacter, um blueprint do tipo MyCharacter, o Simulate Physics já vai estar setado para True e ele já vai ter física incluída, sem ninguém precisar vir aqui e marcar. Então, esse é o legal do construtor, é poder fazer as coisas e não precisar que alguém faça o trabalho repetidamente. Então, a gente quer automatizar coisas. Então, aqui para eu setar a física, a gente pode perceber que a física está no componente raiz. O nosso componente raiz é a Static Mesh, então eu venho aqui em Static Mesh e eu uso a função setSimulatePhysics e seto para True, eu quero simular física. Então, voltando aqui na Unreal, eu vou compilar o meu código como sempre. E quando eu compilei, eu venho aqui no Static Mesh e vocês podem ver que tem o botão de Reset aqui que vai resetar as coisas para o default. E quando eu clico para resetar, vocês podem ver que está marcado para True, porque o script definiu para ser verdadeiro. Então, o valor padrão vai ser o True. Quando vocês alteram uma coisa por script, vocês precisam resetar para o padrão para aparecer aqui. Eu vou só dar um exemplo de como seria quando a gente criasse uma nova classe do tipo MyCharacter. Então eu vou compilar e salvar esse blueprint. E eu vou vir aqui nos meus blueprints, eu vou criar uma nova blueprint class do tipo MyCharacter. MyCharacter, não MyCharacter BP. Vou selecionar e vou dar um nome de, sei lá, meu personagem temporário. Vai ser só para mostrar para vocês como as coisas vão se comportar por padrão. Abrir. E vocês podem ver que já tem aqui a minha malha estática, já tem a câmera definido por script. Vocês podem ver também que o Simulate Physics está marcado para verdadeiro e eu não posso nem mexer, porque foi definido por script também. Então, algumas vezes quando vocês fazem modificação no construtor e vocês já têm uma classe que herda daquela classe que vocês estão alterando, as coisas não atualizam muito bem no inspetor. Mas uma vez que vocês criarem uma nova classe, um novo blueprint que deriva dessa classe, tudo que foi alterado aqui no construtor não vai poder ser editado no editor da Unreal. Claro que há exceções, como o caso da posição, rotação e escala, isso é tudo editável, mas tem alguns controles que quando vocês setam, vocês estão hardcoding aquilo para ser aquilo e ninguém poder mexer. É até um jeito de poder fazer com que as classes que vocês escrevem sejam funcionais
e e vocês não dependam de alguém ter que setar um valor para poder tudo funcionar direitinho. Então é um jeito de, como eu já falei, automatizar alguns sistemas. Bom, então agora quando eu pressiono play, vocês podem ver que meu personagem cai. Claro que eu ainda não tenho movimentação, isso vai ser implementado no próximo vídeo. Então eu agradeço a quem assistiu até aqui. São vídeos maçantes, como eu já falei, mas vocês estão aprendendo coisas muito importantes que eu demorei algum tempo até descobrir qual que era o problema e entender como essas coisas funcionam. Então eu espero que seja do agrado de vocês, espero que seja útil para vocês. Se for, deixa um joinha aqui embaixo, segue lá minha página no YouTube, facebook.com/GutoPlusGameDev, tudo escrito por extenso. E no próximo vídeo a gente continua isso.